Segue nossas dicas rápidas sobre febre e os mitos, né? Valor de temperatura, febre alta, 39,5, 40 que seja. Corre para emergência? É uma infecção grave? É algo muito preocupante? Tem que sair no meio da madrugada para emergência? Não. Né? Valor de temperatura alto tem baixa acurácia como preditor de infecções graves, de gravidade de infecção, de uma preocupação. Não é isso que vai determinar a sua preocupação e sair correndo no meio da emergência. Eu ouço isso das mães. Não, porque deu 39,5, então, por isso que o menino começou febre agora, aí eu já saí correndo para a emergência. Não é bem assim. Não é porque deu 39, acima de 39, que essa temperatura é alta e que você vai ter que se preocupar. Aliás, boa parte desses quadros são quadros virais, são infecções por vírus, né, e que outras coisas vão ser necessárias aí ser avaliadas, tá bom? Mais importante do que o valor de temperatura, né, que foi aferido agora e que você ficou doida porque deu 40 de febre, é a periodicidade e evolução da febre, né? Além do estado geral da febre, o estado geral, como é que a criança fica após o uso do antitérmico. Vamos lá. As infecções virais têm normalmente um padrão. Primeiro dia, febre mais insistente, recorrente. Às vezes, 4 horas, 6 horas, a febre volta, tá? Só que no segundo dia, esse intervalo entre as febres já aumenta, já demora mais. 7, 8 horas para vir uma febre. Aí no terceiro dia está demorando 12 horas para vir a febre. Isso é um padrão viral, diferente de um padrão bacteriano, que essa febre, apesar da evolução do tempo, ela continuaria persistindo na mesma insistência do primeiro dia, tá? Então, essa evolução, sim. Além disso, o estado geral. Quando eu ofereço o antitérmico à criança, o remédio de febre, não preciso focar no valor da temperatura, mas sim 1 hora e meia depois, a criança, o estado geral fica ótimo. Ela parece que nem está doente, começa a beber água, até comer, come melhor. Né? Isso aí sim é uma característica necessária e esperada, que tranquiliza. O contrário, sim, a criança continuasse prostrada, isso seria preocupante. Por fim, completando até a informação anterior, o medo dessa febre alta aí. Se essa febre alta, se valor de temperatura alto, tem maior predisposição à convulsão, né? Que esse é o grande medo às vezes. Vai ter uma convulsão porque está 39 de febre, 39,5, e é por isso que as famílias correm para a emergência. O medo da convulsão é um desses grandes medos aí. Bem, gente, não é o valor da temperatura que está associado à presença de convulsão febril, certo? Uma criança vai ter convulsão febril, primeiro por uma predisposição dessa criança, uma idiosincrasia, uma condição peculiar dela, que a gente não sabe quem é a criança que vai ter ou não, mas essa criança tem uma predisposição e por isso ela tem convulsão. Quem não tem essa predisposição, mesmo com qualquer temperatura e mesmo elevação rápida, não vai ter. E o fator principal da convulsão, que é esse grande temor aí, é a elevação rápida. O que a gente sabe que está associado à presença de uma convulsão febril é quando essa temperatura sobe muito rapidamente numa criança com predisposição. Então é isso que vai fazer a convulsão febril. Não é o valor de temperatura. Portanto, não adianta ter medo desse valor de temperatura ou mesmo querer tratar a febre a todo custo, que isso é um outro capítulo que a gente vai falar adiante. Seguindo, então, o nosso último capítulo, que é a alternância de medicamentos para febre. A briga com o valor da temperatura o tempo todo, né? Isso é uma outra coisa muito comum, que faz parte da febrefobia e esse medo exagerado das famílias da febre, que elas querem dar remédio para sempre normalizar a temperatura. Não é esse o objetivo, gente. Não é a presença da febre que vai fazer convulsão, a gente já discutiu isso. Então, portanto, a gente não vai brigar com a temperatura. O que a gente vai focar é no estado geral da criança. Deu um antitérmico, a temperatura baixa, relato comum, mas não normaliza. Chegou a 38, Daniel, mas aí não cai mais. Eu vou e dou outro antitérmico, ou de 3 em 3 horas eu estou dando novos antitérmicos. A criança às vezes toma 2, 3 antitérmicos. Isso só vai trazer prejuízo à criança, hepatotoxicidade, né? Uma sobrecarga no fígado dessa criança. E não traz benefício algum.
porque a gente tem que focar no bem-estar. Como é que essa criança com 38 graus que tomou um remédio de febre há 1h30 está? Ah, não, tá bem, tá ativa, tá bebendo água, tá aceitando, tá mais espertinha, então ótimo. Então deixa essa criança ficar com 38 e não foca no valor, foca no bem-estar. Como está o estado geral? Ela melhorou, mas daqui às 4 horas, 5 horas, né, no primeiro dia normalmente de febre, volta a ficar prostrada, aí eu vou dar um antitérmico novamente.